nós aqui outra vez. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Renato. Eu me chamo Vânia. Somos do canal Conexão Espírita. Estamos aqui para gravar mais um evangelho para você e levar a palavra aí para quem está precisando. Tá certo? Antes de qualquer coisa, a jarra com água é muito importante aí para ser fluidificada pela espiritualidade, para que você possa usar durante a semana aí nos seus problemas, suas adversidades. Ela é um remédio muito bom aí para te auxiliar, tá certo? E quem nos acompanha já sabe que nós temos um espírito mentor, né? Um espírito que fez o convite para que esse projeto acontecesse, né? E essa semana a gente foi instruído que você, que tem alguém aí na família que desencarnou há algum tempo, ou alguém que está precisando de um auxílio, faz o seguinte: pega um papel, uma caneta, coloca o nome dessa pessoa. Se ela já desencarnou, coloca a data que ela desencarnou e o nome completo. Se ela for encarnada ainda, coloque o nome, idade e o endereço. Deixa aí, lá do cantinho, perto de você, quando você estiver assistindo o vídeo. Deixa lá que a espiritualidade vai tomar providências aí para a necessidade. Fazer com que as orações cheguem até o isso. espírito ou a pessoa encarnada que esteja necessitando. Tá certo? Basta acreditar, basta ter fé. Beleza? Então vamos fazer a prece inicial. Então vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra prepare o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar Sua palavra e pedir que fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção. Em nome de Jesus, pedimos também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho que esteja perdido e atrás de respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Vamos fazer a leitura inicial, o livrinho Sinal Verde. Vamos abrir aleatoriamente. E caiu na mensagem: visitação a doentes. A visita ao doente pede tato e compreensão. Abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que seja ele quem tome a iniciativa. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insistirá nisso, aceitando taticamente os motivos e manifestos que lhe obstam semelhante contato. Toda conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Um cartão fraterno ou algumas flores substituindo a presença, na hipótese de visitação repetida em tratamentos prolongados, constituem mananciais de vibrações construtivas. Conquanto a oração seja bênção providencial em todas as ocasiões, o tipo de assistência médica em favor desse ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de enfermo. Por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor
não se lhe impor vaticínios acerca da morte, porquanto ninguém na terra possui recursos para medir a resistência de alguém, e para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus na vida maior, através dos espíritos benevolentes e sábios, que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos que se transferem de plano. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. É isso. Vamos para a leitura do Evangelho de hoje, que será no capítulo 9, o item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil, a consequentemente bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos passado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada que pudesse ser acusado. Enquanto vós tendes vosso passado a expiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. É isso. Paciência. Segundo o que foi dito aí, e segundo o que a gente estuda, a paciência tem 3 tipos de paciência, né? A paciência para com você, a paciência para com o próximo e a paciência com Deus, os assuntos relacionados a Deus, a espiritualidade, ao universo. E a paciência não deixa de ser uma caridade. Ela é uma caridade moral, né? E muito mais apreciada, ela tem muito mais mérito do que a caridade material. Caridade material é fácil. Qualquer um pode fazer a caridade material. Até aquele que não faz coração. Os filantrópicos da internet. Quem gosta de aparecer um pouquinho. Ele faz a caridade dele ali à distância. E ali não tem sentimento. Agora, quando se trata da caridade moral, aí a coisa é mais embaixo. Porque a caridade moral, ela mexe com você, né? Ela está muito relacionada àquilo que a gente falou no vídeo passado, a reforma íntima. Quando você mexe com a sua moralidade e a reforma íntima, tudo na sua vida vai bagunçar. E aí, será que você vai ter paciência para esperar as coisas se ajeitar, para ver qual é o melhor caminho, qual a sua melhor posição? Então, quando a gente fala de paciência, é relativo com a caridade, não tem como, segue junto. Concorda? Concordo. E digo mais, é uma virtude difícil de se colocar em prática no mundo atual que a gente vive. A gente não vive num mundo frenético. A gente quer as coisas para ontem. Nós somos seres
onde a gente tem a impaciência instalada dentro de nós. É tudo para ontem. Eu não consigo esperar para que as coisas aconteçam no seu ritmo normal. E isso acaba deixando o nosso ser, tanto emocional quanto físico, totalmente abalados, né? Porque através da nossa impaciência vem a nossa intolerância, vem o nosso estresse para com o meu próximo, para comigo mesma, ou comigo mesmo, e isso acaba afetando toda a estrutura do ser, né? Essa nossa impaciência, essa nossa intolerância. E às vezes não só comigo, às vezes eu acabo sendo intolerante também impaciente demais também com o meu próximo. Porque aqui também fala da paciência e o perdão, deles estarem interligados. E muitas vezes a gente não tem essa paciência para com o próximo. A gente não consegue tolerar os erros do próximo. A gente já vai apontando, a gente já vai acusando, falando, sem ouvir o outro lado. Na verdade, quando a gente fala de paciência, a gente remete sempre a nós. Sempre a nossa paciência. Sempre perdoar 70 vezes 7 o próximo. Você já parou para pensar sobre a paciência do outro para com você? De tanta coisa errada que você faz na vida? Como já falei no vídeo passado aí, que tem um obsessor pedindo as contas, sempre perdendo emprego, e tanta coisa errada que você está fazendo. Será que quantas vezes o seu parceiro, o seu amigo, o seu conhecido já te perdoou 70 vezes 7, 70 mil vezes 7? E quando a gente fala de paciência, perdão, a gente se remete a nós. E a nós perdoarmos, e a nós termos paciência. E ao contrário, você já parou para pensar que você pode ser o motivo de alguém ser impaciente? De alguém estar perdendo a paciência? Então pare, analise. Às vezes todo o processo que você está passando, todos os obstáculos, todas as pedras do seu caminho, eles estão justamente no local em que deveria estar para testar a sua paciência. Ou para que a sua paciência seja desenvolvida, para que ela aflore, para que ela surja, né? Porque a paciência não é algo assim, eu sou paciente. Não, vai ter momentos em que a gente vai perder a paciência. Muitas vezes. Vai ter momentos que a gente vai falar assim, poxa, por que tudo comigo? E isso é a impaciência. E não adianta se Por que eu não consigo um trabalho? Por que as coisas não dão certo pra mim? Gente, tudo tem a sua hora de acontecer. Se às vezes ainda não aconteceu, é porque você não está preparado para que isso aconteça. E aí é que vem a paciência. Você saber administrar toda essa angústia, toda essa ansiedade, toda essa impaciência que está dentro de você, para que a paciência surja e faça efeito no seu ser. Então, às vezes, as coisas também, o trabalho não vem, aquela promoção que você queria não vem, não é porque você não é merecedor. Todos nós somos merecedores. Mas é que, às vezes, ela é a sementinha que está lá sendo plantada para que, ou adubo, né, na sua sementinha, para que ela seja, para que a sua paciência nasça, floresça e dê frutos. Porque tudo, como a gente já falou, é um processo. E nenhum processo ele é rápido, ele acontece da noite para o dia. A paciência a gente sabe também que não vai acontecer da noite para o dia. Mas ela precisa acontecer. Ela precisa surgir. E às vezes o caminho ele pode ser um pouco desnivelado, ele pode ter algumas curvas inesperadas, algumas curvas fechadas, e às vezes você não vê solução. Mas às vezes essa solução que você não enxerga é porque primeiro precisa a sua paciência surgir, a sua paciência crescer, para que posteriormente essa solução apareça no seu caminho e que você esteja maduro o suficiente para administrar a solução que você tanto espera. Só que para isso você precisa ter a paciência e saber esperar no momento certo. E esse caminho que a Vânia falou, se você está com a sua paciência
bacana, trabalhou a paciência, você vai conseguir ver as paisagens desse caminho. Você nem vai dar muita atenção para os obstáculos. Você vai se preocupar mais com as paisagens. Você não vai ter pressa para ir. Você vai conseguir ver o que está acontecendo ao seu redor. E outra coisa, e não adiante, a Vânia comentou em relação aos processos, aquilo que você espera. Não adianta você se revoltar com Deus, não. Porque não é no seu tempo. É no tempo de Deus. O nosso problema é que a gente acha que tem que ser no nosso tempo, tem que ser da forma que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. E não é assim que funciona. E muitas coisas você não consegue nessa vida por culpa sua. Por culpa sua. Lei da ação e reação. O que você planta, você vai colher. A nossa vida é como um eco. Se você não está gostando, está ouvindo, para de falar, para de dizer o que você está falando. Para de gritar. Muda o que você está gritando, porque aí o eco vem diferente. Porque não adianta você plantar cenoura e querer colher batata. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, muitas das coisas aqui não acontecem exclusivamente por culpa sua. Porque você plantou alguma coisa lá atrás e está colhendo agora. A gente pode comparar a paciência ao processo de quando a gente está fazendo uma comida. Se a gente não tem paciência de esperar a comida cozinhar, chegar ao seu ponto ideal, a gente vai comer muitas vezes uma comida, pode ser que esteja dura, dependendo do alimento, cru, frio, né? Às vezes quentinho só por fora, mas por dentro tá gelado ainda. Por quê? Porque a gente não teve paciência de esperar o processo acontecer, né? E na nossa vida acontece a mesma coisa. Como eu falei anteriormente, a gente quer tudo para ontem. E às vezes, pode até ser que Deus mande rapidamente o que você está desejando. Só que não vai ser do jeito que você estava esperando, na maioria das vezes. Porque ainda não está no ponto, ainda não está no momento daquilo acontecer na sua vida. Porque senão você vai queimar a língua. Você vai queimar a língua. Aprenda com a natureza. A borboleta não vai sair do casulo antes do tempo. Ela tem que ter a paciência de esperar. Como diz o ditado, o apressado come cru, né? Come cru. Um cacho de banana não vai madurar antes do tempo que você quer. Não. Ou qualquer outra fruta. Paciência, aprenda com a natureza. Então, olha, é difícil, né? É difícil. Até a paciência para conosco a gente consegue meio que administrar. Agora, a paciência com o próximo é mais difícil. A paciência com Deus também eu acho que dá para administrar. Você quando começa a estudar o Evangelho, não dependente de qualquer religião, estamos aqui levantando a bandeira do Espiritismo, não. Somos espíritas, mas o importante é ser ligado a Deus. Quando você começa a estudar sobre Deus, sobre Jesus, não, esse passarinho batendo, hein? Quer voar. Você começa, a sua moralidade começa a mudar. Você começa a entender as coisas relacionadas a Deus, que é tudo no tempo de Deus, não no seu tempo. Agora, quando falamos de paciência para com o próximo, é aí que a gente tem que trabalhar. É aí que a gente tem que exercitar. E o próximo, às vezes, te cria obstáculos e você teria que agradecer ele. Porque esses obstáculos vão servir de escada para a sua evolução. E você está reclamando. Às vezes aquele próximo foi colocado no seu caminho para que você consiga tentar administrar ou contornar aquele problema, aquela situação da melhor forma para que você possa evoluir. Mas não. Você já fica nervoso, perde a razão, quer brigar. E aí tirou nota 0 na prova. Que é o que a gente já comentou no outro vídeo. O outro, ele também é um ser imperfeito. Ele é um ser que também comete erros, é um ser que também tem os seus medos, é um ser que também tem a sua impaciência. Mas por que só eu posso errar? Por que só eu posso ter medo? Por que só eu posso ser impaciente e o outro não? Quando o outro falha comigo, por que eu não posso pôr em prática a minha paciência? Porque se todos nós estamos aqui, é porque todos nós temos algo a melhorar,
algo a evoluir. E aí, só eu posso ser passível de erro, o outro não. Então a gente pode começar refletindo daí e começar a colocar em prática essa paciência para com o outro quando ele errar, quando ele tropeçar. Porque isso faz parte do ser humano. Se não fosse isso, nós não estaríamos mais aqui, não precisaríamos estar, se todos nós fôssemos seres perfeitos, né? E como diz o Renato, como disse o Evangelho, a paciência é uma forma de pôr em prática a caridade. E a gente pode tentar exercitar isso a todo momento. Se eu perdi a paciência aqui, se eu não pus em prática aquilo que eu deveria, poxa, daqui um certo momento vai acontecer algo que eu posso colocar em prática. E por que não começar a refletir? É igual a gente falou do a gente não vai acertar sempre, não vai. Da reforma íntima. Chegue no final do dia e faz o checklist. E aí, analise os momentos que você perdeu a paciência. No trânsito. Quando você pensar no trabalho. Em reagir de uma forma impaciente, conte até 10. Para, respira, conte até 10. Não, melhor. O que o André Luiz falou no filme. Pega, se você tiver perto de você um copo com água, coloca água na boca. Não engula. Coloca água na boca. Até passar a raiva. Se não tiver nenhuma água perto, simule, finge. Coloca água na boca e fique até passar a raiva, até você se acalmar. A raiva é uma péssima conselheira. Então conte até 10, enche a boca d'água, espere essa raiva, essa ansiedade, essa frustração passar. E aí com mais calma, analise a situação, vê se vale a pena, se não vale você falar alguma coisa, você expor o que você está sentindo. Mas mesmo que seja válido você falar, você já não vai falar da maneira que você falaria alguns minutos atrás. Ou nem no momento. Você já vai estar mais paciente. Você já vai falar com mais cautela. Vou contar uma história. Porque eu gosto de história. E vai encaixar bem no que a Vânia falou. Havia um menino muito estressado, muito nervoso. Brigava com todo mundo e por qualquer coisa. O pai, vendo aquela situação, entregou para ele um saco de prego e um martelo. E disse para ele: menino, tá vendo essa porta aqui de madeira? Toda vez que você perder a paciência, ficar nervoso, você vem nessa porta e prega um prego. Só no primeiro dia foi 38 pregos. O menino era danado. Só que ao longo das semanas, ao longo dos dias, os pregos foram diminuindo. Até chegar ao ponto que em um dia ele não pregou nenhum prego. Feliz, foi contar para o pai. E o pai chegou para ele e falou o quê? Agora, toda vez que você tiver que exercitar a sua paciência, você vai e arranca um prego. Toda vez. Durante o dia, todas as vezes durante o dia, você vai lá e arranca o prego. Ele fez isso. Ao longo das semanas, era poucos pregos. Os dias foram passando, até chegar ao ponto dele ter arrancado todos os pregos. Feliz, foi lá, pegou o pai, trouxe lá em frente à porta e disse: aí pai, tá zerado. O pai falou assim: muito bem, parabéns, mas analise a porta. Ela nunca vai ser a mesma. Olha quantos buracos, quantas cicatrizes você causou nessa porta. E aí cai no que a Vânia falou. Analise quando você for falar alguma coisa para alguém. Porque às vezes você pode criar uma ferida. E essa ferida que está na porta, igual que está na porta, ela nunca vai cicatrizar. Então tome cuidado, que às vezes as palavras vão machucar mais do que um tapa. Algumas palavras lançadas ao vento não voltam mais. Não voltam. E da mesma forma que o menino olhou aquela porta cheio de buraquinhos de prego e não vai voltar atrás, não vai ficar normal, a mesma coisa. Então tome cuidado com o que você for falar ou da forma que você for agir para com o próximo, para com você e para com Deus.
a gente não tá falando que é um processo fácil, tá? A gente sabe que é difícil. Nós também temos nossas imperfeições, que são muitas. E a gente sabe que em certos momentos é difícil a gente ter a paciência, a gente ter a calma, né, para tomar certas decisões. Mas o que a gente está pedindo aqui, né, comentando, é que a gente comece a refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes. A gente sabe que não vai mudar do dia para a noite, mas a gente pode começar a analisar alguns pontos e quando você pensar de 10 atitudes no seu dia que você perderia a paciência, se você em uma você já conseguir se segurar, é válido, né? Porque como a gente comentou aqui, é um processo. Não acontece da noite para o dia. A gente não muda, se torna a pessoa mais paciente, mais amorosa, mais... Não, a gente sabe que demora. Mas é só para a gente poder começar a refletir sobre os nossos atos. E que aí, quem sabe, a gente possa chegar ao nível dele. De não ter mais nenhum prego na porta. Subjetivamente, pegue o saco de prego na mão e martelo. E tome cuidado. Não vá encher a porta de madeira de prego. Porque a hora que você tirar, você vai ferir essa porta. Muitas vezes a impaciência só causa danos maiores a nós mesmos. Né? Então a gente pode começar a pensar um pouquinho. Cicatriz, até dá para esquecer. Fica escondida, você não vai ver, ou vai ver de vez em quando e vai lembrar. Agora ferida, aí não... Essa dói. Essa dói. Arde, lateja. Então tome cuidado. É isso. E como de costumes, costumes. Temos a mensagem do Espírito Roberto. Vamos ler lá para vocês. Título: Paciência. Vou explicar novamente, senão falar que a gente está armando, é todo um negocinho, encenação. Não é, pessoal. O sinal verde a gente abre no dia, aleatoriamente. Já o Evangelho a gente abre uns dias antes, porque tem algumas passagens, alguns itens que tem uma certa complexidade e a gente, igual já falamos, a gente está aqui para aprender, né? Então a gente dá uma estudada antes. E normalmente a mensagem só vem depois que o Evangelho é aberto e o tema é decidido. E aí por isso que na maioria das vezes, ou até agora foi todas as vezes, a mensagem tem a ver com o que foi lido, com o tema do Evangelho, tá certo? E vamos lá. Paciência. A paciência é um hábito que precisamos cultivar. Somos impacientes e isso está enraizado em nossa estrutura espiritual ao longo de nossas diversas existências. Para compreender a paciência, tem que se andar devagar nas estradas que pisamos durante nossas vidas. Dê um passo de cada vez, tomando cuidado com os obstáculos que surgem pelo caminho. Sabemos que é uma jornada longa e estes obstáculos muitas vezes nos parecem intransponíveis, mas não podemos permitir que as irritações contaminem os nossos sentimentos e reações. As dificuldades são grandes e essas provas que estamos sujeitos, além de proporcionar evolução, não são eternas. O sofrimento é momentâneo e passageiro. E através da paciência, o fardo se torna sempre mais leve e o jugo suave. Bonito. É isso, pessoal. Mensagem do Roberto. Então ficamos por aqui. Só tenho a agradecer aí a todos que vêm acompanhando. Falta os comentários, que igual a gente fala todas as vezes, mas temos que ter a paciência, né? E como diz uma frase do Lenine, daquela música Paciência, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Que a gente consiga colocar em prática tudo que foi dito aqui. Então é isso, pessoal. E olha, essa semana tem uma proposta a fazer a você aí que acompanha esse vídeo. Vamos se comprometer, que a espiritualidade está toda aqui vendo isso aí também, hein? Cada um de nós que assistir esse vídeo,
compartilhar esse vídeo para 3 pessoas. 3 pessoas, é simples, vai. Pô, a sua família, o seu ambiente de trabalho, seus amigos. Manda para aquele que você acha que é impaciente, para aquele que você acha que é meio nervosão, precisa ouvir a palavra, ou para aquela pessoa que é paciente também e às vezes vai se identificar com o vídeo. Pai, faz esse favor para nós, ajuda nós. 3 compartilhamentos é fácil. E às vezes uma dessas pessoas está precisando ouvir a palavra e você vai estar ajudando. Tá certo? Certo. Fazer a prece final. E assim, vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que compareceu por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando. E pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine a essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que ilumine todos com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos. E que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade, física, financeira ou emocional. E vamos hoje emanar fortes vibrações a todos aqueles impacientes, a todos aqueles que pela falta da paciência se colocam em situações de perigo, que se colocam em situações constrangedoras, que se colocam em situações de agressão. Vamos emanar para que esse tipo de pessoa comece a analisar, comece a olhar para dentro de si e ver que colocar o carro na frente dos bois não vai chegar a lugar nenhum. E vamos também pedindo a espiritualidade, tanto daqui quanto daí, que fluidifique a essa água, que fluidifique aí a água de cada um de vocês, para a gente poder usar durante a semana da melhor forma e como será conveniente para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal. Novamente agradeço aí a companhia de cada um de vocês. Tenham uma ótima semana. Fique com Deus e um abraço a todos vocês. Que na semana de vocês não falte amor, alegria, fé, gratidão e paciência. Grande abraço e um forte beijo a todos vocês e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.